Olá, seja bem-vindo ao PowerCast, o seu podcast de ativação, vocação e propósito. Hoje, dois convidados ilustres aqui conosco. Para falar de sociedade saudável, nós estamos recebendo aqui hoje Lucas Botrel, Daniel Monteiro. Sejam muito bem-vindos ao PowerCast. Muito bom. Obrigado pelo convite, pessoal. Valeu demais. Ficamos felizes de estar aqui hoje, contar um pouquinho da nossa história, trazer algum conteúdo aí. Vai ser um papo bom, né, Lucas? Bom demais. Acho que a gente tem muito para falar da nossa história. E de um assunto extremamente relevante, né? Que a gente vai falar um ponto aqui sobre sociedade. Meu amigo, e sociedade, assim, ou ela é uma glória, uma bênção, né? Ela prospera e realiza sonhos, ou pode virar um pesadelo. Então, acho que é um dia importante aqui para a gente aprender um pouco mais sobre isso. Maravilha, maravilha. E meu co-host de hoje, esse cara fantástico, esse cara que eu sou, assim, admirador dele, Felipe Rodrigues. Seja muito bem-vindo, Felipe Rodrigues. Assim, para poder entrevistar uma dupla de peso igual essa aqui, eu tive que trazer reforços. Então, seja bem-vindo, Felipe Rodrigues. Esse camarada é um gentleman, né? É um gentleman demais. Muito obrigado pela introdução. Mas vamos lá. Dani, conta um pouquinho pra gente quem é o Daniel. Qual é essa jornada aqui do Daniel que a gente está conhecendo aqui hoje e inspirando tantas pessoas? Cara, eu confesso que eu tenho uma dificuldade muito grande de me apresentar. Eu costumo falar para o Lucas, a gente participa de algumas palestras, algumas coisas. Então, eu preparei uma jornadinha de apresentação, né, para conectar com o público. É assim que funciona. Vamos aprender aqui. Então, primeira coisa, eu sou mineiro, nascido em São Paulo. Então, eu venho de uma família bem espalhada no Brasil, assim, tem gente para tudo quanto é canto. Hoje, minha mãe e meu pai também moram fora do Brasil. Meu pai mora na Argentina, minha mãe mora nos Estados Unidos. Então, é uma família bem espalhada. Mas eu criei raiz aqui em Belo Horizonte. Eu sou engenheiro de formação. Eu escolhi a engenharia com um caminho que eu julgava que seria o mais fácil. E eu me lembro muito que meu pai falava assim para mim: meu filho, você tem que estudar, se formar, para um dia você chamar a atenção de um headhunter. E aí, os percalços da vida me levaram a ser um headhunter. Eu fui encontrado por um headhunter e comecei nessa carreira do recrutamento depois de alguns anos na engenharia. Foram mais ou menos 8 anos de engenharia e eu já tenho quase 10 anos de recrutamento. Então, sou engenheiro. Tem algumas outras formações ali, que MBA nisso, uma pós naquilo ali, de análise preditiva. Então, tem umas coisinhas a mais. Mas minha profissão, a qual eu me dedico hoje, é ser um headhunter. Eu tenho muito orgulho disso. E sou fundador da Yellow, que é uma empresa de headhunters. Então, é esse minha breve história. Então, nós temos aí um engenheiro de humanas. É um engenheiro. Diferenciado, é um ser raro. É verdade. Mas você sabe que o engenheiro de humanas ele é muito bom em números como alguém de humanas e muito bom em humanas como alguém de engenharia, né? Muito bom. Por isso, então, temos agora o Lucas Botrel. Já tem um outro perfil, já uma outra característica. Conta pra gente aí, Lucas, como é que é a sua jornada? Bom, então, eu sou mineiro raiz, não morei em nenhuma outra cidade. E sou cristão, né? Nasci num lar cristão desde sempre. Sou casado com a Marcela, tenho 2 filhos, Samuel e Daniel. Daniel de 1 ano, Samuel de 4 anos. Então, tô nesse empreendimento aí de pai também, né? De ser pai, de ter todas as responsabilidades. E sempre fui do mercado de consultoria, né? Comecei a minha carreira nisso, fui administrador, estudei na UFMG, na Federal. E sempre fui muito envolvido nessa parte de finanças, gestão, sempre muito atraído pela tecnologia, né? Por inovação, por novas... tudo que é novidade, assim, sempre gostei demais, né? Meu pai, por exemplo, foi um dos primeiros de BH de ter um computador, de usar AutoCAD, não sei se vocês lembram, né? Todo mundo fazia o projeto no papel e meu pai trouxe o AutoCAD. Então, a gente sempre foi nesse ambiente de inovação, sabe? De estar vendo outras tecnologias e tudo mais. Então, sempre foi um atrativo pra gente. E com esse convite do Dani, virei empreendedor aí tem 5 anos, né? Quase 5 anos. 5 anos. Isso aí. Parece 50, mas são 5. Isso é porque é intenso, né? É intenso. Demais. É uma vida intensa. É a sociedade, né? Guardada algo que você não vai, que você vai fazer só com a sua esposa, é um casamento. É verdade?
E até falando de casamento, para eu não ficar em maus lençóis, eu preciso também dizer que eu sou casado, muito feliz. E pai com a de pet. Raíssa, E pai de pet. Eu Em nome de sou... Jesus. Olha, eu que sou pai de 4, vou declarar daqui a pouco uma unção sobre a sua vida. No final, eu vou derramar uma unção aqui, transbordar na sua vida. Você vai ser no mínimo 3, tá? Vamos preparar, tá? Amém. Que não Tá precisando, conte já amém. o pet, né? Não vai contar, Não, e você tá falando com alguém que tem experiência de 4. não. Isso aí. Então, Pode deixar comigo. Mas nessa jornada, nessa caminhada, né? Eu queria, assim, primeiro entender Yellow. Uhum. Algumas pessoas que estão nos assistindo aqui ainda não conhecem Yellow Rec. Empresa fantástica, tem o privilégio de ser cliente da Yellow, certo? Conta um pouco para nós da Yellow. E depois eu quero que vocês contem como é que se constrói essa sociedade. Porque nós já entendemos que Daniel começou, Daniel fundou, Lucas vem depois. Então fala para nós o que é Yellow, o que ela faz. Você já deu um spoiler aqui, né? Quais são os números aí da Yellow hoje no cenário nacional? Uma empresa, assim, uma empresa fantástica, uma empresa que cresce exponencialmente. E depois conta para nós um pouco dessa união. Eu vou fazer contar sobre Yellow em 2 capítulos, né? Porque é muito interessante esse negócio da sociedade e a gente vai aprofundar um pouco mais na pauta, mas hoje eu tenho um foco em Yellow, quase que 90%, e 10% num foco IAP. E o Lucas, ao contrário, ele tem um foco 90% IAP e 10% Yellow. Isso na nossa tomada tática, vamos dizer assim. Estratégico é meio a meio, a gente olha igual para as duas empresas, porque hoje a Yellow ela tem um spin-off, que é uma empresa de tecnologia, de inteligência artificial, que vou deixar o Lucas explicar um pouquinho de onde nasceu essa ideia. E contando um pouco de Yellow, Yellow é uma empresa de serviço de recrutamento. Então, esse é o nosso KINAI. Né? E o que nós fazemos hoje para os nossos clientes? Nós encontramos pessoas específicas, pessoas ideais para as vagas, para os desafios que a empresa tem. Então, a gente vai trabalhar aqui com... Olha, hoje são mais de 400 clientes diferentes, todos os segmentos. Então, a gente tem fundo de investimento como cliente, a gente tem construtora, startup, multinacional, empresa de ferrovia, tem um pouco de tudo mesmo. Cadeia de restaurante. Cadeia de restaurante, tem... Cara, tem assim, eu acho que tem... Pelo menos o que eu me lembro de segmentos de mercado, quase todos. Nós estamos em busca e pode ser que o dia que esse podcast sair, a gente já tenha fechado um contrato de papel e celulose, que ainda não é um mercado que a gente atua. É verdade. Mas estamos negociando e vai vir. Vai vir. Amém. Então, Yellow, o que nosso trabalho? Nós entramos dentro da empresa, a gente entende o contexto dela, o contexto dessa pessoa, encontramos as pessoas no mercado, damos opções para a empresa, para o RH, para o diretor, para ele escolher entre 4, 6 pessoas quem que é aquele específico para a vaga. Então, é um trabalho que envolve publicação da vaga, envolve banco de dados, envolve processos, envolve hunting, que é o trabalho de buscar o profissional, mapeamento de mercado. Então, hoje na nossa equipe, a gente tem, sim, pessoas que passaram pelo RH de uma empresa, mas a gente tem muita gente, igual eu, que foi engenheiro, vim para o recrutamento porque conheço de engenharia. Então, a gente tem outros engenheiros, a gente tem analista de sistema que faz recrutamento, a gente tem administrador, um monte de perfis diferentes, porque a gente entende que uma boa vaga ela não se fecha apenas pelo caráter humano e cultural, que é válido, é super importante, mas também pelo entendimento de contexto de mercado. Então, esse é o trabalho da Yellow aí e IAP. Perfeito. Acho que é legal falar do IAP, né? O IAP, ele foi uma ideia que foi mudando ao longo do tempo, né? A gente começou essa ideia pensando muito mais em escalar um serviço, né? A nossa ideia era realmente potencializar o serviço de recrutamento, ou seja, como que eu faço mais com o mesmo tanto de pessoas, né? Como é que eu torno cada recrutador mais produtivo, consiga fazer mais rápido as vagas, fechar. Então, a gente começou a pensar no processo de recrutamento como um processo, vamos dizer assim, um dos mais importantes, né, de uma empresa, né? Então, como que eu consigo garantir que uma vaga ela saia do começo, né, na abertura de uma vaga, até a pessoa estar contratada e ser uma boa contratação, ela continuar na empresa, né? Então, a gente mapeou, eram 128 etapas, né? 128 etapas. 128 etapas de um processo super complexo, né? Que a gente envolve a empresa, envolve o candidato, envolve a gente, né, como Yellow. Então, um processo que você tem vários agentes que
qualquer hora pode mudar de opinião. O recrutador fala assim, não gostei desse cara porque não gostei. Ou o candidato fala assim, nossa, eu senti uma coisinha ali na conversa que eu fiquei com medo, não vou mais. Ou porque minha esposa, quantas vezes a gente vai falar, minha esposa não gostou, eu não vou mudar mais de empresa, né? Então, assim, um processo super volátil e a gente foi pensando como que eu consigo trazer mais padronização, trazer mais estabilidade para esse processo. Então, a gente foi criando uma tecnologia, né? Uma plataforma onde eu conseguisse fazer toda a gestão do processo, né? E pensando primeiro em Yellow e depois a gente foi vendo a necessidade do mercado, né? Vários dos nossos clientes pedindo para usar a plataforma, vendo ali, trazendo a dor. E a gente falou, vamos colocar isso para o mercado, vamos vender isso como um software, né? Como um SaaS mesmo. Então, a gente está agora nesse empreendimento, tem 3 meses, né? Que a gente lançou a plataforma. Estamos tendo muito bons feedbacks, assim, claro que feedbacks, precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo, mas a gente está vendo uma aceitação muito legal. Então, é um spin-off aí que a gente tem aí para os próximos anos da Yellow, né? Legal. Como uma empresa de recrutamento, e vocês têm essa expertise tão grande aí, fala pra gente um assunto delicadíssimo, que é a sociedade. O que deveria ter um sócio, ou como que seria um sócio ideal, ou como que uma sociedade ela pode ser construída, né? Já que vocês estão buscando ali profissionais ideais, né? E isso eu falo muito por quê? Porque no dia a dia é um problema latente de várias empresas. Muito Né? Às vezes você contrata um sócio ali que talvez você tenha uma afinidade inicial e etc. A empresa cresce e aí vira um transtorno, vira um problema. Então, nessa ótica técnica, como é que vocês enxergam ali o que uma sociedade deveria se complementar? Uma sociedade que não funciona, vamos começar por isso. Você tem ali 4 engenheiros da Embraer, top de linha, todos trabalham na mesma sala, todos têm as mesmas habilidades, entregam os mesmos serviços. E eles falam, nós somos muito bons, vamos fundar uma empresa para fazer frente à Embraer. E eles têm investidor. Pum, bota grana. Qual que é a chance disso dar errado? Muito maior do que se você tiver um engenheiro, um administrador, um comercial. Então, primeiro ponto de uma sociedade, que eu acho que ela dá errado, é quando você tem uma sociedade extremamente homogênea. Então, esse é um ponto que eu acho que, às vezes, a gente vê que a nossa sociedade ela parte principalmente com uma afinidade pessoal. E aonde a gente tem afinidade pessoal? Na faculdade, no trabalho, no nosso meio de convivência. E a gente tende a conviver com pessoas parecidas com a gente. Então, se você olha dentro do seu meio de convivência e todo mundo é muito igualzinho, provavelmente seu sócio não está ali. Então, se você tem um grupo de amigos e afinidade com pessoas um pouco mais diferentes, aí a gente já tem uma chance maior de você ter um sócio bom. Eu acho que nesse ponto que você tocou, acho que é super legal, porque trazendo um pouco para o nosso contexto da igreja, né? Eu acho que a igreja fomenta um pouco disso, né? Ela junta pessoas que não são tão homogêneas, mas que têm um propósito muito específico, né? Que é servir a Deus, né? Que é estar envolvido nesse propósito. Então, acho que, pelo menos para nós, foi onde isso foi gerado, né? A gente sempre foi amigo, a gente se conhecia desde, sei lá quando, né? Adolescente. Mas aí o Daniel tem umas histórias aí que ele não vai contar hoje, né? Cena do próximo capítulo. Cena dos próximos capítulos. O tema é sociedade. Mas a gente voltou a se aproximar muito, servindo juntos como coordenadores, né? Ele de adolescentes e eu dos jovens mais novos. E a gente foi se aproximando nesse contexto, né? Pessoas diferentes, né? A gente tem, vamos dizer, criações parecidas em certos aspectos e diferentes em muitos aspectos, né? Mas a gente foi se aproximando e acho que é legal depois do Dani até contar o processo de recrutamento dele. Mas foi bem interessante, assim, a forma como ele me abordou nesse sentido, assim, né? Foi um processo de alguns meses, né, Dani? E é engraçado como que a gente vai, vamos dizer assim, aproximando essa parte pessoal, que é importante demais, que acho que é o fundamento, né? Mas como também que a parte profissional ela vai surgindo nessas interações pessoais e você vai sentindo essa necessidade de ver a pessoa de uma forma diferente. Assim, o Daniel é um engenheiro, um cara que pensa ali muito mais no conceito, na ideia, no que a gente precisa fazer. Eu um cara muito mais no sentido prático ali do tipo, beleza, eu tenho uma ideia, o que eu vou fazer? Ponto A, B, C, D, preciso fazer... Então, assim, você vai conversando e você vai sentindo essa vamos dizer assim, essa similaridade de relacionamento, mas essa diferença de potencial, né? Muito legal essa abordagem, porque realmente as sociedades, na sua maioria, elas vão nascer de um relacionamento próximo.
Aqui no PowerCast, a gente traz essa temática e esse pilar de como a fé, de como a sua espiritualidade, como a sua vida com Deus tem trabalhado a sua jornada profissional e como que isso impacta realmente a vida empresarial de cada um que passa por aqui. Como que essa base cristã serviu ou foi instrumento para essa conexão? Como que isso chegou até nesse ponto e levou? Qual a influência disso nessa sociedade? Eu acredito que a sociedade, vamos dizer assim, ideal, não vou dizer perfeita, mas ideal, ela tem 3 pontos cruciais para dar certo. Primeiro, é uma afinidade de propósito, de valores. Porque se você tem um sócio que ele tem uma flexibilidade maior na honestidade dele, isso vai te incomodar. E você vai falar, cara, eu não compactuo dessa sua decisão. E às vezes são decisões pequenas. Então, essa é a primeira, uma afinidade de valores. A segunda é uma convergência de visão. Então, nós dois enxergamos e temos uma mesma visão, uma mesma ambição, uma mesma vontade de fazer acontecer. E a outra é uma paridade de momento. É muito difícil uma sociedade dar muito certo se você tem um descolamento muito grande financeiro, intelectual e até mesmo de faixa etária. Você tem sócio de 80 e um de 20 anos. Cara, é difícil. Você tem um gap geracional. Ou então você tem um sócio investidor que já fez 5 exits nas empresas dele, cheio da grana, e um cara que está precisando pagar boleto do arroz e feijão. Então, as decisões elas vão sendo balizadas de forma diferente. Então, afinidade de valores, convergência de visão e uma igualdade de momento. Sociedade positiva, sociedade ideal, parte daí. Quando a gente traz para o contexto da igreja, né? Por exemplo, a gente se conheceu na igreja lá com 12, 13 anos. Ficamos próximos, mas não tão amigos, e a gente afinou muito a nossa amizade dentro da igreja, servindo juntos. Então, a gente já falou assim, cara, beleza, temos aqui uma afinidade de valores. Os valores são equiparados. Momento pessoal de vida, parecido, né? Lucas tinha acabado de ter o primeiro filho, o Samuel. Eu já estava casado. O Lucas tinha muito mais dinheiro do que eu na época. Depois isso foi equilibrando. Porque ele perdeu, não. Então a gente tinha esse momento parecido ali de vida. A gente tinha uma afinidade de valores, mas a visão não estava clara. Então, a gente precisava, de alguma forma, eu como fundador da empresa e eu presa na época, né? Assim, eu era o único sócio da empresa. Então, quando eu cheguei na ideia assim, cara, eu preciso de um sócio. Eu e mais 4. Quanto tempo de empresa? Tinha 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos de empresa. 2 anos de empresa. 2 anos, E eu falei assim, cara, eu preciso de um sócio, velho. Porque hoje aqui na minha equipe as pessoas são fantásticas. Dessas 4 pessoas que a gente tinha, 3 continuam com a gente até hoje. E são excelentes profissionais, mas são todos muito parecidos comigo. São todos headhunters, né? E super competentes, mas eu preciso multiplicar as habilidades da empresa. E eu não multiplico 1 vezes 1, eu tenho que multiplicar 1 vezes 2. E aí que eu comecei a olhar para esse tema de sociedade, pesquisar um pouco mais sobre isso. E como que eu poderia trazer um sócio, né? Que aí eu falo que é igual a gente pensar assim, eu quase que fiz um recrutamento de sócio, né? Então isso foi uma jornada muito interessante. Né? Ele me levou para jantar, olha lá. Nós vamos querer saber essa história aí. Me levou para jantar. Mas a gente começou a conversar, né? Eu lembro até hoje, assim, a gente estava na mesma célula, né? Eu estava liderando a célula e o Dani estava na célula comigo. E aí eu lembro que toda vez no final da célula a gente conversava. Ele falou, não, cara, eu tô com uma vaga de gerente de operações. Aí falava da vaga, eu falava, não, e tal, salário, papai, a gente ia conversando. Aí ele ia pingando ele chama de Inception, né? Ele vai colocando ali lá, aí você fica, não, tá, beleza, legal e tal. E aí ele foi nessa aí. Um dia ele falou, vamos sair, Foi no Outback, né, que a gente foi? Acho que foi no Outback. A gente foi no Outback. Depois você conta o seu ponto de vista. Mas a gente foi conversando e ele foi fazendo algumas perguntas. Não, mas o que você faz lá no Aquila? Eu estava na consultoria.
E aí ele foi fazendo, mas isso do processo? Foi fazendo algumas perguntas, e aí na minha cabeça eu tava respondendo, assim, tipo uma consultoria, assim. Mas em algum momento eu cheguei, esse cara tá tipo, me entrevistando aqui, o que tá acontecendo, né? Entrevista em direto. Quando você se caiu em si, você estava no meio da entrevista. Exatamente. Então, o cara é bom, Red Hunter. O cara é bom. E assim, eu acho que a minha esposa acabou plantando uma inception em você também, né? Que um dia, acho que você estava perguntando alguma coisa para ela também, eu lembro um pouco dessa história. Assim, eu tô precisando de um sócio. Aí ela virou e falou assim, por que você não chama o Lucas? Ela falou assim, então, assim, obrigado, viu, Marcelo? Mas... Mal sabe ela que já sofreu Inception primeiro. Estrategista. A origem da origem aqui, né? É isso aí. Então, foi um pouco nesse sentido, assim. E eu sempre falei com o Dani, eu admiro ele nesse sentido, de entender as limitações dele naquele momento e entender que ele precisava de trazer alguém, seja eu, fosse qualquer outra pessoa. Acho que esse é o ponto mais importante quando você está empreendendo, é você entender a sua limitação e onde você precisa trazer alguém para compor isso daí, né? E eu acho que essa decisão foi muito acertada. E só complementando um ponto que você colocou, Dani, dos 3, né? Eu acrescentaria só mais um, concordo 100% com o que ele falou, mas eu acrescentaria um que seria, tipo, a confiança / admiração. Eu acho que isso é muito importante, você ter essa relação de confiança no sentido de, cara, eu confio que o Dani tá tocando o que ele precisa tocar e eu não fico ali, Daniel, você esqueceu do dia. Não, Daniel, você não tá fazendo certo. Né? Então, assim, acho que confiar que o seu sócio, ele é bom mesmo no que ele está fazendo, né? E ele tem as skills, ele tem o que precisa para fazer aquilo lá. E você também admirar. Assim, pô, eu acho o Dani espetacular. Então, você ter essa relação de confiança e de admiração ajuda muito no momento que o cara às vezes erra, né? Que o cara faz algum vacilo, você fala assim, pô, independente disso aqui, eu tenho a minha admiração, tenho a minha confiança, e isso não muda, né? Então, acho que estabelecer essa relação de confiança e admiração é muito importante para você passar pelos momentos ruins, difíceis, né? E tipo, uma pergunta, Lucas, assim, o Dani, ele viu a necessidade, ele viu que a empresa precisava acrescentar, incrementar pessoas ali que pensassem de uma forma diferente e fez um processo de recrutamento e seleção. Como que foi, na sua ótica, perceber assim, peraí, cara, eu tenho um emprego legal, tô bem, tô numa área aqui, numa jornada, de repente eu tô recebendo um convite para entrar para uma sociedade de uma outra empresa que eu ainda, apesar de conhecer o Dani, eu não conheço a empresa, um negócio, talvez uma área que eu não estava atuando ainda. Como é que foi essa jornada para você? Pô, pergunta difícil, hein? Eu também tô curioso para ouvir essa resposta. Você, deu certo, agora como é que deu certo ali, como é que chegou, né? Cara, assim, é uma pergunta difícil, porque acho que são vários fatores, assim, que geram isso. Acho que começa com essa relação de confiança. Uhum. Assim, começa com a admiração, com a confiança, no sentido de, cara, eu sei que quem é o Dani, então, assim, se ele tá me fazendo uma proposta, se ele tá me fazendo um convite, eu sei que eu não tô me metendo numa furada. Então, assim, acho que essa relação, se você não confia, se você não tem essa identificação de valores e tudo mais, eu acho que esse é o primeiro ponto, que é um alerta. Né? E assim, era algo que eu sempre queria. Tive algumas ideias malucas com um amigo mais novo, mas nunca foi, sabe? Assim, sempre fui lá no batente do dia a dia mesmo, trabalhando. E acho que isso é importante, a gente saber também aproveitar o momento que a gente está, que a gente vive, né? Então, quando surge a oportunidade certa, Deus confirma, mas a gente tem que estar preparado, hein? Você não prepara da noite para o dia, então é algo que você vai construindo para quando chega a oportunidade você tá pronto, né? Então, acho que quando o Dani trouxe para a mesa, primeiro acho que foi essa questão da confirmação de Deus, assim, acho que senti algo de Deus mesmo, falando assim, cara, essa aí é a oportunidade que você estava buscando há tantos anos para a sua vida, assim, para esse sonho que você tem de empreender. E depois, claro, conversei com a Marcela, conversei com os meus pais, né, conversei com algumas pessoas importantes, assim, acho que isso é importante ter esse conselho, né, e depois entrei um pouco na dinâmica da empresa, né? Fui ver os números, pedi para o Dani, me mostra os números, me mostra os clientes, me mostra, né, assim, entender a essência da empresa e sentir se era um negócio mesmo ou não, né? E acho que o Dani fez um bom trabalho de vender o sonho, né? Trazer a visão, que ele até comentou, né? A gente não tinha a mesma visão, não tinha mesmo. Ele trazer para a mesma visão, acho que isso foi muito importante. Mas eu acho que é importante você saber onde você está entrando, né? Então, assim, a gente teve muitas conversas, conversamos qual que é a capacidade que a gente tem de crescer, o que a gente precisa fazer, por que eu estou entrando também, né? Porque se não está claro, às vezes ele está esperando uma coisa de mim, eu entro, não faço o que ele está esperando, dá um choque, ou eu estou esperando fazer algo que eu não vou fazer.
Então, assim, acho que esse alinhamento de expectativa foi muito importante para mim. E, cara, acho que o principal é você ter essa sensação, esse sentimento, essa confirmação de que Deus está direcionando você naquela decisão, né? E entender o momento e entender que é realmente a vontade de Deus para sua vida. Cara, eu queria ressaltar 2 pontos na sua fala, Lucas, que quem nos assiste tem que ter essa clareza de convicção. Você percebe claramente que Deus foi pavimentando e direcionando. Mas cabe a nós também fazer a prova disso naquilo que Deus nos dá por consciência e conhecimento. Então, é muito importante nessa jornada, talvez você que nos assiste está aí, nossa, Deus me apresentou esse cara, eu gosto tanto dele, ele é meu amigo, eu sou fã dele, eu admiro ele, olha, vários pontos vão se fechando. Mas você teve a sabedoria de ir lá e validar, primeiro nesse conselho, é essencial isso, esse conselho de pessoas que você tem, e depois tecnicamente, tá bom, todo mundo também gosta do Daniel, nó, que baita vendedor. Isso aí é bom, viu? Agora, deixa eu entender desse negócio, vamos escrutinar isso aqui, vamos ver se esse negócio mesmo está em pé. Vamos validar como você validaria um negócio que não fosse com seu amigo, com um cara que você admira, porque isso vai garantir a longevidade e essa saúde da sociedade desse negócio. Perfeito. Porque lembra aquele ditado antigo, quando a fome entra pela porta, o amor sai pela janela? Não vai ter sociedade. Eu não conhecia essa essa. Essa é lá da minha terra, entendeu? Essa é lá de Bambuí. Se você não conhece, quando a fome entra pela porta, o amor sai pela janela. Porque se o negócio está estremecido, né, não vai, vai criar uma crise. Então, assim, essa sabedoria, eu queria que você prestasse atenção nisso que o Lucas falou, nessa dinâmica, nessa jornada. Porque ela vai pavimentar, sim, essa entrada. E não só essa emoção. Uau, vai tudo dar certo. Eu não sei nem como é que vai estar. Não interessa como é que esse negócio tá. Nós vamos entrar e vai ser lindo. Vai bombar, vamos vender, vai tudo. Nós tivemos aqui quase que um roteiro até agora, Felipe. Sim, verdade. E é legal trazer outra perspectiva também, né? Porque existe, lógico, as sociedades que nascem no dia 1 da empresa. Então, já começam juntos os sócios. E aí, é claro, isso parte muito mais por uma concepção do que uma validação se a empresa está rodando ou não. Sim, né? sim, claro. No caso da Yellow, o Lucas entrou com o carro andando. E eu me lembro muito nessa minha jornada de falar assim, cara, eu quero um sócio. Né? Eu conversei com algumas pessoas, igual o Lucas fez, por que você acha de eu trazer um sócio e tal? E teve uma outra pessoa que me propôs uma sociedade nessa jornada. Acho que eu nem te contei isso já. Eu já ia falar que eu não sabia dessa história. Revelativo esse podcast aqui. Me propôs uma sociedade, assim, que era assim, em vez de você seguir com a tua empresa, vem pra minha. Que era uma empresa um pouco maior do que a gente e tal. E aí, logo depois, o cara acabou trocando os pés pelas mãos e ele não tinha uma reputação que eu considerava adequada para eu me juntar a ele. E aí eu comecei a pensar o seguinte, cara, eu preciso de um sócio, mas por que eu preciso de um sócio? Eu preciso de um sócio para ganhar mais dinheiro, porque não é o motivo. Você vai dividir a empresa em 2. Você vai dividir o bolo. Eu preciso de um sócio para crescer esse bolo. Eu preciso de um sócio para quê? Então, essa era meu primeiro questionamento. Para que eu preciso de um sócio? Beleza que eu tenho limitações, ok. Mas, então, por que eu não contrato um gerente em vez de um sócio? E aí, algumas respostas que eu obtive nessa reflexão primeiro, eu preciso de um sócio porque eu vou ter dias maus. Então, igual dentro de um casamento, uma criação de filhos, ou qualquer coisa, às vezes um segura as pontas dos outros. Então, para mim, um valor muito importante de uma sociedade era a resiliência. Eu preciso de alguém que sabe se ferrar, que sabe passar por cima, que sabe dar o gás. Se é para trabalhar de madrugada, vai trabalhar de madrugada. Por quê? Porque eu estou disposto a fazer isso. Então, esse era um ponto para mim muito válido. E aí eu comecei a ver alguns amigos. E aí eu lembro que o Lucas reclamava muito que, às vezes, na consultoria ficava até de madrugada. E eu achava isso lindo. É isso que eu quero. É isso que eu quero, esse é meu sonho.
Alguém que fique na madrugada por mim, pense em mim, sonhe com mim. Uau! Então, eu acho que isso é muito legal, assim, né? Porque quando a gente tá com o barco andando, com as coisas acontecendo, você trazer um sócio, você vai ter que dividir o bolo. É. Então, não é pelo dinheiro. Então, se você monta uma sociedade única e exclusivamente pelo dinheiro, você deve montar a sociedade com o investidor e não com o sócio, com outro empreendedor. É diferente o perfil, não tem mérito e demérito nenhum, mas se a sua ideia é empreender, empreenda com um empreendedor. Pode buscar um investidor para botar uma injeção de capital, eu até recomendo. E se alguém quiser investir na Yellow, fica à vontade, estamos à disposição. A gente resolve isso aí? A gente resolve isso aí, né, Hunter? Esse investimento já vai fazer essa ponte. Então, isso é muito válido. E a outra coisa que eu acho que é importante também, que passou nessa minha jornada, foi de uma definição clara da visão. Então, eu comecei a Yellow por acaso, né? Eu até, de uns tempos para cá, tenho mudado esse meu discurso do por acaso do que por milagre. Eu não tinha a intenção de ter uma empresa, né? Eu venho de uma família onde meus pais tiveram 2 falências e a segunda custou o casamento deles. Ou seja, empreender era algo quase que improvável. Era improvável. Eu queria estar aos bons olhos de uma multinacional. Eu não queria ter a minha multinacional, né? E aí, dentro dessa jornada de definição da visão, eu entendo que tem o dia D, né? O clique. E aí foi muito legal porque esse clique foi o que definiu assim, cara, tá claro, essa é a minha visão. Então, nós precisamos caminhar para lá. Então, se eu quero caminhar para lá, tem algumas habilidades que eu não tenho. Eu não sei fazer um valuation de uma empresa, eu não sou bom em gestão financeira, DRE, eu não sabia direito o que era, comecei a estudar, comecei a pesquisar. Eu sou engenheiro, sei fazer um bom processo de recrutamento, eu sei vender, mas eu não sei fazer gestão. Então, eu já tinha definido, cara, gestão para mim é um cara... Eu preciso de alguém que seja um gestor. A outra coisa, eu preciso de alguém que tenha resiliência. E a terceira coisa, eu falei assim, eu preciso de alguém que tenha apetite para fazer as coisas acontecerem. Então, isso para mim, acho que foi o meu job description da sociedade. E o grande clique que deu foi uma notícia que eu li. Olha que doido isso, cara. Eu recebi de um amigo uma notícia, ele falou assim, cara, você viu? Uma empresa de recrutamento lá de São Paulo foi vendida para um grupo americano por sei lá quantos milhões. Aí eu falei, uau, esse negócio pode ser bom, cara. Não tinha pensado nisso. E aí, começou a ver, cara, pô, eu tenho um ativo empresa que já gera um lucro, mas eu tenho um ativo empresa que tem o seu valor e alguém pode pagar por isso. E aí eu comecei a entrar um pouco dentro dessa linha do que é um M&A, comecei a entender sobre isso, comecei a entender sobre valuation, sobre como que compra e vende uma empresa. E nesse momento eu estava dentro da WeWork, que era, na época, em 2019, era o principal ambiente de inovação de Belo Horizonte. E eu comecei a entender sobre tecnologia, sobre inovação, sobre uma série de coisas. Eu falei, cara, então além dessas 3 aqui, eu preciso de ter alguém que vai me ajudar a pensar fora da caixa e realizar esse pensamento de inovação. Então, essa visão ficou muito clara. Eu preciso de um sócio para quê? Complementar? Ok. Sonhar junto? Ok. Mas eu preciso de um sócio que vai inovar no meu negócio, que eu já montei, que já está rodando. Então, eu não quero alguém no meu segmento. Cara, isso é muito legal. Eu acho que só complementando antes do Dani, que eu acho que é super legal, que eu acho que a gente precisa pensar em quem está ali pensando em empresa, pensando em abrir um negócio. Eu acho que essa ideia de você pensar, trazer alguém para pensar que não seja do segmento, né, do negócio, acho que isso é fantástico, porque você traz aplicações que funcionam em outros lugares. Então, por exemplo, né, funcionava em aplicação de gestão, processo, e que não estava tão disseminado no segmento de RH, assim, né, nessa ideia de abordar um processo de recrutamento dessa forma. Então, você muda, simplesmente, você não traz nada novo, né? Assim, as aplicações da consultoria, né, de processo e tudo mais, não é nada mirabolante que te inventou, né? A gente simplesmente aplicou isso num contexto diferente, que não estava preparado para aquilo, né? Que não tinha aquilo tão disseminado. Então, acho que você ter esse insight, isso pode trazer uma visão, pensar fora da caixa, entendeu? Trazer uma inovação simplesmente misturando elementos normais, entendeu? Só que você mistura num ambiente diferente. E aí isso muda tudo, né? Muda completamente. Com certeza. Tem um ponto-chave nessa história, Felipe, que foi uma dor para mim já. É sempre uma aula esse podcast.
Em algum momento da minha história, eu já tive um negócio que eu fiz uma seleção também de um sócio, não tão criteriosa, aprendi hoje com o Daniel Monteiro aqui, o seguinte... Recrutador, né? Job description para seleção de um sócio. Já tô muito melhor que quando eu cheguei aqui. Mas um choque dessa sociedade da época foi exatamente o tema cultura. Por quê? A cultura, primeiro aprendi também com o Daniel Monteiro, que cultura é tudo aquilo que você tolera, certo? Perfeito. Mas a cultura nasce muito das convicções, das crenças, dos valores ali do fundador. E quando chega um novo sócio, bom, aqui era um fundador, um sócio, e a cultura que imperava eram as suas crenças de valores, a sua visão do negócio. E aí chega um cara que tem uma visão, você mesmo buscou uma visão complementar. Como que foi a conjugação disso na cultura e os impactos disso para a cultura da empresa? Cara, assim, a cultura da empresa, ela acaba sendo um organismo vivo e ela tende a sofrer algumas alterações com o tempo, né? Ela não é estática. Não sendo estática, quando você tem uma convergência de valores, as decisões culturais e os processos de cultura, elas acabam sendo meio que naturais para os dois. Mas existem atritos. Então, o que é o que eu entendo que foi uma convergência e um atrito de cultura? E a gente ainda tem esse tipo de discussão cultural hoje na Yellow, que é o seguinte, cara, eu já trabalhei num lugar ruim. O Lucas já trabalhou num lugar ruim. Então, o que eu não quero? O que eu não tolero? O que eu não quero me tornar dentro da minha própria empresa que eu já vi um outro chefe meu se tornando? Então, essa aversão a alguns comportamentos ela é muito mais importante para a construção da cultura e para parar as arestas de um atrito cultural do que simplesmente o que você quer. Porque o que você quer muitas vezes não é possível de ser feito. Né? A gente, às vezes, quer uma cultura com isso e aquilo, e você fala, cara, mas isso aqui na hora do vamos ver, isso não vai funcionar tão bem, porque não vai trazer o engajamento que a gente precisa, não vai trazer o resultado que a gente deseja, mas o que eu não quero vai deixar muito claro aquilo que eu não tolero. Então, dentro da construção de uma sociedade, dentro da nossa construção, e continuamos construindo a cultura e a empresa, tanto a IAP quanto a Yellow, a gente tem muito claro o que nós não queremos. E isso são assuntos que a gente já conversou. Não é algo que está subentendido. E isso também é muito importante. Porque às vezes a gente subentende uma coisa, a gente fala assim, eu acho que o Lucas tolera isso. E quando vai ver, ele não tolera. Então, tem coisas que precisam ser conversadas e ditas. Eu tenho muita tranquilidade de dizer que eu e o Lucas, a gente nunca teve uma briga societária. Mas nós temos atritos semanais. E isso não é um problema. Isso não é um problema. Muito pelo contrário. Isso é o motivo pelo qual a gente optou ser sócio. Libertador, isso você tá falando, viu, irmão? Para muita gente que tá ouvindo, tá? Porque esse é um grande ponto, né? Tá tudo muito lindo, tá tudo legal, mas como é que gerencia conflitos? Ou seja, você ter um sócio cristão quer dizer que todos os problemas estão resolvidos? Tem um jeito ótimo de gerir conflito em sociedade com um amigo, um cristão que vai na mesma igreja. Lá vem. Brigou na sexta-feira, você pergunta pra ele, você vai no culto domingo de manhã ou domingo à noite? Pois é, mas e aí? Olha, assim, cara, eu acho que duas coisas são muito importantes. Isso que o Dani falou, eu acho que em questão da cultura, eu acho que a gente é muito impactado o tempo inteiro no Instagram, no LinkedIn. Hoje está muito disseminado, né? Você vai ver, por exemplo, eu sigo o G4, por exemplo. Você vê a cultura deles ali muito à mostra. Você fala cultura de vendas, você fala, nossa, eu queria que meu time de vendas fosse assim, faca na caveira, os caras vão passar em cima. Só que depois você pensa assim, cara, não é a minha realidade, não é a realidade do Dani. Se a gente forçar isso daqui, cara, talvez a gente consiga fazer isso uma vez, né? Uma semana, um mês. Mas, cara, isso é sustentável? Então, quando você tem essa transparência com você mesmo e com o seu sócio, acho que isso gera muito, assim, facilita a nossa vida. Então, quando a gente fala de conflito, por exemplo, né? Às vezes a gente tem um conflito, nossa, nós não estamos vendendo esse mês, o que a gente vai fazer? O Dani acha que tem que fazer uma coisa, eu acho que tem que fazer outra, e a gente está ali naquele conflito. Mas eu acho que o que, para nós, acho que ajuda demais é a gente ser transparente.
Não é tentar fazer alguma coisa, não é tentar agradar ou tentar... cara, é a gente ser transparente. Cara, eu acho que é isso. Eu realmente acho que é isso. Aí ele vai falar, não, eu realmente acho que é isso. Vamos ser transparentes, vamos pensar, por que você acha isso? Por que eu acho isso? Então, acho que essa questão da transparência, cara, ela é muito importante quando você não tem medo do conflito em si. Tipo, se eu for transparente, eu vou ter medo, Daniel... Beleza, vai brigar comigo, vai achar ruim, vai sei lá o quê, mas, de novo, a gente volta naquela relação de confiança e admiração. Então, assim, eu confio no Dani, admiro ele, então eu vou falar com ele, vou ser transparente quando uma coisa estiver me incomodando, gera um conflito ali, se resolve o conflito, eu continuo admirando, continuo confiando nele. Então, acho que essa relação de você ser transparente, você não tentar ser alguém diferente, você não tentar se espelhar no que alguém falou em algum podcast que você ouviu, e isso for muito diferente de você, isso vai gerar um conflito, e vai gerar um conflito que às vezes não se resolve tão fácil, entendeu? Porque você está tentando ser alguém que você não é. Eu adiciono um ponto nisso que o Lucas falou, sobre admiração, sobre essa forma de você ter ali uma boa relação sobre a área de atuação de cada um, que eu acho que dentro de uma sociedade é muito importante você respeitar primeiro a pessoa do sócio. Então, assim, a gente já teve conflitos, coisas, e a gente passou perto dessa linha, mas a gente nunca ultrapassou essa linha. Eu nunca falei, e eu sou um pouco mais nervosinho, eu sou mais bem-humorado, minhas emoções às vezes se afloram, acontece. Intenso, É um dinheiro de humanas, intenso. é um dinheiro de humanas. Eu sou um engenheiro de humanas, então eu sou um pouco mais esquentadinho assim, eu tenho por hábito para mim, algo assim, cara, fiquei nervoso, perdi o controle, legal, respira, vai para casa. Aí eu solto os marimbondos com a minha esposa lá. Joga um FIFA. Reclamo do que for, jogo um FIFA, tomo uma sauna, passa 2 dias, aí eu vou conversar sobre o assunto. Aí ele chega assim, ô Lucas, põe muito amor nas minhas palavras. Aí eu já sei, o Começa cara já por vai, aí, você o já cara sabe vai que falar alguma coisa. E eu Deixa falo assim, ouvir. Lucas, ó, teve e tem 2 exemplos muito legais disso, que eu acho que vale a pena a gente colocar na mesa. Um exemplo do lado do Lucas e um exemplo do lado meu. Teve uma vez que a gente fez uma reunião e aí eu falei algo que não tinha sido combinado antes. E aí terminou a reunião, o Lucas falou assim, Dani, tá podendo falar agora? Eu falei, tô podendo falar agora. Eu falei, Dani, eu concordo que você tomou uma decisão, comprei seu boi, não vou te desmentir, mas a gente não tinha conversado sobre isso antes. Então, assim, tá errado? Tá errado. Você não deveria ter feito isso. A sua decisão não é boa. Eu falei, beleza, Lucas, mas eu acho que é o melhor. Eu falei assim, você acha, mas a gente não tinha decidido isso. E isso é importante para o negócio. Então, assim, comprei seu boi. Nós vamos errar junto. Mas na próxima não se repita. Cara, tranquilo. Legal. Mas isso foi no ato. No ato. Por quê? Porque aquela decisão que eu tomei que não deveria ter comunicado na hora, eu poderia ter ações a partir dali que iam reverberar pior uma decisão ruim. Então, ele foi muito sábio nessa situação e ele falou, cara, não foi legal, ok, nós vamos fazer isso, mas em vez de fazer isso numa intensidade 10, nós vamos partir para a velocidade 1 para a gente poder suavizar o erro que você cometeu. Cara, tranquilo, super sábio. Teve uma outra situação onde não tinha um erro de decisão, era muito mais um atrito de comunicação que eu fiquei ofendido. E normal, você se ofende. Ainda mais eu, sou nervosinho, me ofendo. Me ofendi numa segunda-feira. Eu esperei da quarta-feira à noite para conversar com o Lucas. Por quê? Porque eu precisei primeiro abaixar meu ânimo, meu ímpeto, né? Porque senão eu ia descarregar nele um final de semana ruim, uma noite mal dormida. Ia ser desproporcional. Não ia ser adequado. A gente não ia resolver o problema. A gente ia criar outro problema. Então, dentro de uma sociedade, você tem que definir o que é o problema objeto e o que é o problema forma. Objeto e forma são muito diferentes. Então, se o problema objeto ele é impactante para o negócio, ele precisa ser resolvido na hora. Por quê? Porque isso pode tomar uma proporção maior. Se o objeto forma, que é o jeito que você falou, é o que eu entendi e tal, cara, baixa um pouco a guarda, porque forma, você parte do pressuposto, se eu confio, se eu respeito meu sócio, de que ele tem uma boa intenção. Sim. Então, se eu não considero que ele tem uma boa intenção, eu sempre vou ficar de mimimi, sempre vou ficar nervosinho, sempre vou ficar de bico para cima. E não é esse o ponto.
Entendeu? Eu acho que a gente está numa jornada muito legal aqui, que a gente aprendeu como recrutar um sócio, como ouvir o convite de uma sociedade e fazer suas reflexões, suas ponderações, como criar uma cultura de empresa em sociedade, ou seja, já tinha uma empresa, ela já ajustou, como mitigar conflitos, como que respeitar o espaço um do outro, olha, aqui não foi legal, aqui você avançou, aqui eu não gostei, e etc, e vai estruturando. Agora fica aquela pergunta que eu vou fazer, que vocês não passaram por isso, mas às vezes alguém que está ouvindo a gente está precisando passar isso. Quando que na visão de vocês chegou a hora de falar assim, pô, a sociedade foi legal até aqui, mas daqui para frente talvez não seja mais a jornada. Que pode ser que alguém esteja assistindo, tá nesse, pô, mas já tentei, já errei lá atrás, já tritei e tal. Talvez, o que você acha que seria o gatilho assim de falar, olha, se perder essa essência aqui, aí talvez seja um processo de uma cisão. Vou puxar essa primeiro, um pouco mais lúdico e conceitual, que eu entendo que se a gente vai fazer uma sociedade por afinidade de valores, convergência de visão e a outra pauta ali da gente ter uma igualdade de momento, se desses 3 pontos tiver um descolamento significativo, talvez seja o momento de interromper a sociedade. Mas a gente, quando fala desse descolamento, ele pode ser um descolamento positivo ou negativo. Uhum. Então, se eu tenho um descolamento de momento, ganhei na loteria, pô, pode ser que fala, não, o Lucas ganhou na loteria, beleza, segue sua vida, vamos investir na minha empresa, mas você está aqui agora como um figurante. Agora você quer só saber de viajar. Mas pode ser também uma mudança de valores. Vamos dizer que o Lucas cometa um crime, que eu julgo indesculpável. É mais fácil o contrário, né? Mas Também tudo pode bem. descolar. Agora, pensa o seguinte, tem uma outra coisa importante que eu acho que pode encerrar uma sociedade. Se você tem uma convergência de visão e você tem um objetivo claro e você alcança esse objetivo, e o próximo passo? Quer dizer que eu quero fazer o próximo passo na mesma sociedade ou não? A gente ainda não chegou lá. Eu imagino que sim. Até porque a gente já se ajustou. Pra que mexer em time que tá Mas ganhando, tem muita né? sociedade que encerra porque chegou no objetivo que desejavam. E não tem problema nisso. Então você pode encerrar uma sociedade pelo lado positivo e pelo lado negativo. E tem que ter uma maturidade muito grande dos 2 ou 3 ou 4 lados da sociedade dizer o seguinte, cara, chegamos no objetivo que a gente queria. Um dos quais aqui não quer partir para o próximo empreendimento, tudo bem. Não era esse o objetivo da sociedade? Chegar em algum lugar? Chegamos. Ou comemora. Né? E próximo passo ou não? E você, Lucas? Cara, difícil falar sobre isso, assim. Eu nunca cheguei perto dessa linha, não, assim. Do tipo, nossa, não tem mais, não tô Não, mas se enxergando. você quiser, eu faço assim. Não, longe disso, cara, longe disso. Mas eu imagino que tem que ser, pelo menos pensando assim, na minha relação com o Dani, nessa sociedade específica, eu acho que teriam dois caminhos de encerramento dela, né? Eu acho que se a gente tiver uma quebra de confiança grande, né? Assim, eu acho que, claro que não é qualquer desencontro ali, mas assim, uma quebra de confiança mesmo, assim, grande, eu acho que isso é talvez um motivo disso. E realmente vamos dizer assim, um encerramento de objetivo, né? Chegamos lá, cara, o que nós vamos fazer? Eu não sei o que a gente pode fazer novo, né? A gente já conversou muito sobre isso, né? Sobre novos empreendimentos, novas ideias e tudo mais. Então, a gente segue nesse ritmo, assim. Mas talvez, não sei, daqui a 5 anos, 10 anos, não sei, isso mude, né? E fala assim, pô, não, eu quero agora ir pra uma praia ali, ter a minha casinha e viver a minha vida numa boa, montar um estúdiozinho, né, produzir banda, sei lá, o que eu posso imaginar. Mas, por enquanto, para mim, faz super sentido a gente ir gerando novos negócios, né? Então, eu vejo esses dois pontos, caras, assim. E eu acho que é muito importante a gente ir também, entrando de novo naquela ideia do conflito, cara, não deixa o negócio explodir, não fica acumulando, assim, do tipo, cara, vai 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, aí na 10ª vez já é um problema tão grande dentro de você que você, tipo assim, já chegou naquele nível que não precisava, entendeu? Então, acho que você ser transparente e lidando com os conflitos pequenos é melhor do que você... deixa pra lá. Não, isso aqui deixa pra lá. Não, isso aqui tá de boa. Porque você deixa pra lá, mas no seu coração você vai muito parecido com o casamento, né? Mesmo, né? É a muito. maneira que a gente vai tratando. Muito parecido. Nós estamos tratando, dentro do PowerCast também, todos os convidados que estão por aqui, todos eles têm um ponto em comum, que são cristãos, empreendedores, que têm obtido muito sucesso,
muita relevância nos seus negócios. Eu queria entender, dentro da Yellow, dentro dessa sociedade, como tem sido a influência da fé, como tem sido a influência da palavra de Deus, da inspiração que Deus tem dado para vocês, como sócios, como empresários e como estratégia do negócio. Cara, essa pergunta, assim, eu trataria ela de forma mais simples. Eu acho que a fé ela precisa ter um impacto nosso no dia a dia e não no big picture, entendeu? Assim, e tem algumas rotinas que a gente faz, que é até legal compartilhar isso com outras pessoas, até porque a gente não fala disso, né? Eu acho que são coisas muito pessoais e a gente não faz isso para contar vantagem, que cara, nós já fizemos alguns jejuns juntos pela empresa. Nós já oramos juntos de joelho na sala de reunião e de mão dada. Nós já oramos com funcionários da empresa que não eram cristãos. Já teve um que aceitou Jesus na sala de reunião. Na sala de reunião. Mas isso por quê? Porque a gente trata a fé, o empreendimento, a vida pessoal como um grande purezão de batata, cara. Não tem uma batatinha diferente da outra. É tudo a mesma coisa. Então, eu não tenho que botar uma roupa diferente porque eu tô indo para um lugar ou para outro. Então, como eu trato o meu casamento, como eu trato minhas amizades, como eu trato meu ministério, como eu trato minha empresa, é tudo muito parecido. Então, se eu tenho um problema financeiro na minha família, se eu tenho um problema de saúde na minha família, o que eu faço? Eu oro. Se eu tenho um problema na empresa, o que eu faço? Eu oro. Não tem mistério nisso. Né? Não tem essa cisão, né, desse mundo do dia a dia, trazer Cristo para a empresa, né? Ou seja, está dentro da sua vida, está dentro da empresa, está dentro da rotina. Eu acho que esse é o grande diferencial que a gente tenta trazer um pouquinho no PowerCast aqui, né, essa experiência e compartilhar essa visão de empresários que entendem o seu propósito, né, seu chamado de vida e trazer isso para a sua vocação, trazer isso para o seu dia a dia, né? Frase de efeito, tá? Anota aí. Se você precisa trazer Deus para dentro da tua empresa, é porque ele não está lá. É verdade. Uau. Que isso, hein? Toma nota, hein? E eu acho que, assim, é algo que a gente precisa ir nutrindo isso, tá? Não é uma coisa que é fácil, assim, só porque a gente é cristão, isso acontece todo dia, né? Eu lembro de um momento ali específico que a gente teve... Acho que talvez a gente deu uma desviadazinha, assim, dessa linha, sabe? Assim, de estar muito focado, né, nessa questão. E eu lembro de conversando com um estagiário na época, um menino que trabalhava com a gente, que era da Central também. E eu lembro de uma conversa, assim, para mim foi muito dura. Eu tomei algumas atitudes depois dessa conversa, mas foi uma conversa super simples, assim, né? Eu perguntei, cara, o que você acha de mim e do Dani? Como é que é a sua visão da gente? Tal. E aí ele falou, cara, eu admiro muito vocês como empreendedores, eu acho que vocês são ótimos comunicadores, ótimos líderes, mas não como cristãos. Ele fez assim, tipo assim, foi bem choque, assim. Aí eu falei assim, putz, como assim? Me explica um pouco mais. A conversa não foi comigo. Mas foi Tudo bem, beleza. Mas ele foi, vamos dizer assim, direto nisso, assim, não foi na maldade, mas ele falou, cara, tem algumas atitudes que eu tô sentindo que vocês estão tomando ultimamente que estão tirando essa admiração do ser cristão, entendeu? Talvez uma coisa ali, você mais irritado, fala alguma coisa que não deveria falar, sabe, algumas atitudes pequenas que às vezes você vai dando essa abertura e, cara, a gente tem pessoas da igreja, pessoas cristãs que trabalham com a gente, né? Então, esse momento ali para mim foi bem impactante, porque às vezes você fala assim, eu sou cristão, tô trabalhando no meu dia a dia aqui, eu não tô fazendo nada de errado, assim, eu não tô sonegando imposto, eu não tô mentindo, eu não tô, né, assim, fazendo nada... Mas, às vezes, algumas pequenas atitudes você tá tendo ali que estão minando o seu exemplo, né, na frente de todo mundo, né? E aí eu fui extraindo um pouco mais dele, a gente conversou, e depois eu fiz várias atitudes, assim, várias ações, e aí, sei lá, 2, 3 meses depois eu falei, cara, e aí? Você me deu a pedrada, agora dá o feedback, me fala né? Como é que foi, né? Eu falei, cara, senti muita mudança de você, senti no discurso e na ação, né, do dia a dia ali, e hoje eu já tenho uma outra visão de vocês. Então, eu acho que é importante você também ter essa transparência com as pessoas e também ter vamos dizer assim, entender que a gente falha, né, assim, Sim. e a gente precisa, às vezes, ajustar o ponteiro de novo, trazer isso para a visão. E corrigir a rota. Momento merchan. A Yellow
contrata também sócio, faz processo de recrutamento de sócio, mas agora, fazendo essa analogia aqui e puxando um gancho, é o seguinte, quem está ouvindo a gente e quer falar assim, pô, gostei da Yellow, como é que funciona a Yellow, qual que são os serviços que ela oferece, eu posso contratar, eu posso acionar, como que funciona isso, eu entro pela rede social, mando e-mail, ou então estou precisando de uma relocação, pô, também serve serviço, então explica um pouquinho aí, nesse fechamento aqui da Yellow pra gente. Primeiro, como encontrar a Yellow? yellow.rec.br, nosso site, facílimo. Pode fazer o contato direto por lá. Ou pode nos chamar também pelas redes sociais, LinkedIn. Eu sou um pouco mais ativo no LinkedIn do que o Lucas está no Instagram, eu também estou. Então, é fácil nos encontrar, mas o caminho melhor é sempre o site. Isso aí. Até porque o nosso marketing vai ficar extremamente feliz quando você mandar um contato. Está trabalhando bem. Vaga de sócio, nós já fizemos algumas. Lógico que dentro de um contexto um pouco diferente, que é o que geralmente no mercado usualmente acontece, que é você contratar alguém que tem stock option. Então ele tem uma relação societária, mas é uma relação societária não de founder e co-founder, vamos dizer assim. Mas é uma relação realmente complementar. Isso se adequa muito para negócios que estão em expansão, startups que estão ali em fase de market fit, uma série de questões, ou então numa empresa que acabou de receber um investimento e tem ali um gap de gestão de uma área extremamente específica que precisa ter alguém, não como executivo, mas como parte do negócio. Então, sim, a gente já fez algumas, temos excelentes cases disso. Tem alguns, inclusive, que a gente fez a vaga do gerente e o gerente acabou virando sócio da empresa com o tempo. Então, assim, isso para mim é um motivo de muito orgulho, porque é um nível de assertividade muito grande. E, de novo, né, a gente também consegue auxiliar via IAP no que é todo o design organizacional, toda a contratação da equipe da empresa, da posição 1 até a posição 80. Então, legal. A solução bem completa. Uma pergunta aqui, que talvez o pessoal esteja fazendo. A Yellow, ela atende a PJ, ou seja, a empresa que está procurando a vaga, ou aquela pessoa também que está tentando levantar a mão ali e procurar uma oportunidade melhor, ela também pode acionar a Yellow para esse tipo de serviço? Bom, então, assim, a Yellow está focada 100% em empresas. Então, a nossa relação comercial é com a empresa, mas a gente tem um movimento todo com os candidatos também. Né? A gente para nós, o candidato vamos dizer assim, é o mais valioso do processo. Né? Sem um candidato, a gente não tem processo seletivo. Né? É claro que sem a vaga também, mas a nossa relação ela é 100% focada na empresa, mas a gente tem todo o nosso site com todas as nossas vagas, o banco de currículos. Nossos recrutadores, eles adoram fazer entrevistas proativas, né? Ou seja, não tem uma vaga, mas a gente tem um bom candidato, a gente pode trazer ele para algum processo que surgir, às vezes, na semana que vem. Né? Então, acho que é bem interessante. Se tem alguém que está ouvindo a gente que tem interesse, quer, né, entrar nesse momento, acho que faz tudo super sentido se candidatar a alguma das vagas que está no nosso site ou também no banco, para a gente ter esse momento aí de entrevista e ter você perto da gente, né? Então, acho que esse é o ponto. Cara, parece que tem 10 minutos nós estamos conversando, parece mas mesmo. Infelizmente, estamos chegando ao final desse PowerCast fantástico. Ó, dá vontade de seguir aqui. Eu queria continuar aqui, Felipe, porque assim, do que eu trouxe aqui pra gente conversar, acho que ainda renderia mais umas 2 horas. Verdade. Mas, infelizmente, essa é a hora que você fala assim, E pra gente fechar... Mas assim, se quiser mais, deixe nos comentários. Deixa aí, porque vamos fazer um próximo episódio falando de app? Olha, não é? Deixa aí. Já inovação, fica aí. vamos falar já de inovação. Comenta aí. E por falar em comenta, já curte e compartilha esse episódio. Se você gostou, se tá fazendo sentido, cara, dá um curtir, vale um joinha, vale um compartilhar. Já salva esse podcast, já segue manda o naquele canal. grupo de WhatsApp e siga o nosso canal. Siga o nosso canal. Pra gente terminar agora, vai ser assim, bem rápido. É um bate-bola, é papum, certo? Eu e Felipe vamos colocar pra vocês aqui alguns temas e vocês vão trazer pra nós as suas power dicas sobre esse tema. Não vale comentar, bateu, valeu, fechou? Então eu começo aqui, Lucas tá à minha frente aqui. Lucas, passagem bíblica. Putz. Eclesiastes 10:7 ou 7:10, sei lá, 11:7. Mas Deus fez tanto o dia bom quanto o dia mau, para que a gente não descubra o nosso futuro. E você viu aqui o sócio, né?
porra, blindou, entrou na frente ali, peraí, ó. É uma aula. Você mirou Aqui, no meu irmão. Atitudes, ações e Ó, palavras. eu diria, mas eu traria aqui uma Sermão do Monte. Acho que isso para mim tem sido super importante saber que Deus cuida do nosso futuro, cuida do nosso presente. E é muito fácil quando a gente olha para trás, eu olho 5 anos para trás e eu vejo o tanto que Deus cuidou de nós nesses 5 anos e de uma forma que eu não imaginava quando eu estava lá atrás, né, no comecinho desses 5 anos. Né? E eu penso muitas vezes o que vai acontecer nos próximos 5 anos, né? E acho que o Sermão do Monte traz muito isso para nós, assim, de que Deus cuida de nós, Verdade. Deus, ele está no controle e que as oportunidades vão surgir no tempo certo. O Sermão do Monte, assim, não era pra eu estar dando pitaca aqui não, mas aqui ele pegou um gancho muito interessante. Tem um livro, que inclusive a próxima pauta aqui, é muito legal, tá? Que vem falar, detalhando isso aí, né? Sobre essa visão do Sermão do Monte, do Spurgeon. Ele fez uma leitura do Sermão do Monte, um livro antigo, lá de 1800, assim, mas a genialidade, como é que ele vai dissecando, versículo por versículo, assim, o Sermão da Montanha vai ser um negócio extraordinário. É extraordinário. Então, pegando um gancho aí. E por falar em livro, né? Qual livro? O que vocês recomendam de leitura? Fé e Trabalho, Timothy Keller. Muito bom. Cara, Espetacular. Um livro, para mim, que assim, tem que ler. Cristão que está envolvido no mercado de trabalho, como empreendedor, como profissional, tem que ler. eu tenho 2 que eu indico. Tem um que, para mim, tinha uma época que eu comprei, dei de presente para um monte de gente, que é aquele Homem Exemplar. Espetacular aquele livro, assim, geral, mas não fala tanto sobre trabalho. Mas saindo um pouquinho da pauta, vamos dizer, cristã, tem um livro que foi um livro que o Lucas está lendo e eu indiquei para ele, porque eu também estava lendo, que é o Manual do CEO. Muito É bom. um livro Muito bom. espetacular. Muito bom. Tinha tempo que eu não pegava uma literatura tão prática sobre qual que deve ser a visão de um empreendedor, um CEO para com a empresa. Quais são os 5 pontos principais que ele deve observar. Para quem está ouvindo a gente aqui, o que você recomenda, um assunto que ele deve aprofundar o conhecimento? Inteligência artificial, ponto. É isso aí. Acho que tecnologia, no geral, a gente tem várias, né? Inteligência artificial, a gente tem a IoT, a gente tem Web 3.0, tem vários assuntos aí que são importantes. Eu acho que tecnologia, mas inteligência artificial acho que é o boom do momento mesmo. Mas eu diria aprofunde em tecnologia, porque acho que é o futuro mesmo, assim, conhecer. E, cara, se tem um assunto que você gosta, aprofunda nele. Lê um livro, escuta podcast, aprofunda, né? Tem muito podcast muito bom no Spotify, assim, que é áudio mesmo, assim, excelentes. Acho que vale a pena. Show. E pra gente fechar aquela matadora, que dica você se daria pro Daniel e pro Lucas de 18 anos de idade? Eu daria uma dica pro Lucas com 18 anos. Seja meu sócio, você. Vai lá, fala, deixa eu É ver. isso, seja meu sócio. Ele já tá falando assim, ó, um dia você vai ser sócio, um dia você vai montar uma empresa de recrutamento e seleção. Olha, eu diria o seguinte, cara, assim, eu vejo a enxurrada de informação, de conselho, de coach, né, desses meninos novos que marketing digital, que tá ganhando a grana que eu e o Daniel junto, a gente não tá ganhando o que eles estão ganhando, mas eu diria, cara, tudo tem o seu tempo, invista em quem você quer se tornar, assim, né, invista no profissional que você quer ser, independente se você vai empreender ou não, se você vai ser rico ou não, se você... assim, invista em você mesmo, assim, nas características, nas habilidades que você quer ter daqui a 5, 10 anos, né? E não, eu quero ser um CEO, eu quero ser um diretor, mas assim, eu quero ser um profissional. Que tipo de habilidade que eu quero ter? É tecnologia, é negociação, é planejamento, é finanças, é o que for, mas invista nisso. Leia livro, faça curso, né? Direcione a sua faculdade nisso, mas não fica sonhando uma coisa lá na frente... Mas invista, que é o que eu fiz, assim, eu sempre quis ser um empreendedor, mas eu sempre investi no meu dia ali, no que eu estava fazendo, em ser um ótimo consultor, em aprender realmente sobre negócio, sobre finanças, e uma hora a oportunidade surgiu, eu estava preparado. Então, acho que para a pessoa de 18 anos, não só em ganhar dinheiro, não muda de trabalho só porque você vai ganhar, sei lá, às vezes R$1.000 a mais. Invista em aprender, em vencer os desafios, né, em não fugir na primeiro obstáculo que você tenha, mas realmente... invista em você, invista em conhecer mais, em aprender mais, direcionando suas habilidades.
Se eu voltasse no tempo, eu teria 3 coisas que eu falaria pro Daniel de 20 e poucos anos, né? A primeira é: escute o conselho da sua avó. O conselho da minha avó para mim era... E eu escutei parcialmente, mas escutei. Ela falava assim: faça uma poupança e tenha uma caderneta de contatos. Anota todo mundo que você faz contato. Caderneta de telefone. Essa aí você faz. A poupança não sei, mas... Não, eu faço as duas. Eu faço as A gente duas. precisa conversar sobre Mas a poupança. o que eu... nesses 2 conselhos, ao longo dos meus 20 e poucos anos, eu dei uma negligenciada. Eu tinha os contatos, mas eu alimentei poucos relacionamentos. Eu considero que eu sou uma pessoa de bons relacionamentos, bom networking, mas eu construí isso muito mais numa linha de 5, 10 anos para cá do que de uma linha de 30, 20 anos para cá, onde eu poderia já ter tido essa percepção antes. E poupança, sim, sempre. Né? E você que está aí na empresa, olho no caixa, sempre. É isso aí. Outro conselho que eu traria para mim também ali é: seja um pouco mais paciente. Eu não me considero uma pessoa ansiosa hoje, porque eu aprendi. Mas se eu tivesse aprendido isso 15 anos atrás, teria me poupado muitas noites de sono e hoje eu dormiria melhor. E a terceira é: quando você ouviu falar de algo parecido com Bitcoin, compra. Tá vendo, Felipe Rodrigues? Tá vendo aí? Muito bom, cara. Muito bom. Muito bom, cara. Que tempo rico. Que tempo maravilhoso. Quanto aprendizado, quanta história, quanto conhecimento compartilhado aqui. Lucas, muito obrigado. Bom, Daniel, prazer. muito obrigado. Felipe, meu co-host, muito obrigado Eu que por agradeço. compartilhar esse tempo Privilégio aqui. estar aqui. E se você gostou desse conteúdo, já te falei a dica aí. Curte, compartilha e se prepara que PowerCast, o seu podcast de ativação, de vocação e de propósito, tem muita coisa boa para você. Até a próxima!